Em parceria entre a Editora dos Clássicos e o site Comunhão na Palavra, disponibilizamos este maravilhoso material para a edificação do corpo de Cristo. Casa Espiritual. Quando tocamos neste assunto da casa espiritual, temos um problema, porque estamos muito familiarizados com estes termos. Estamos familiarizados com a casa de Deus, com a igreja de Deus. E porque isso é tão familiar para nós, temo que tenhamos perdido a agudeza, a convicção, a confiança que é necessária quando tocamos o propósito eterno de Deus. Por isso, nossa oração é que o Senhor nos capacite a nos esquecer de tudo o que conhecemos no passado sobre a casa, o lugar de habitação, a igreja. Agora vamos esquecer de todas estas coisas que sabemos e apenas vamos a Ele como crianças para que possamos receber a revelação viva dEle e realmente sermos atraídos para dentro do seu propósito e fazer parte dele. Deus não busca uma casa física. Infelizmente, isso é o que sempre pensamos que Ele deseja. Ele quer uma casa espiritual. Ele só pode morar em uma casa espiritual porque o céu e o céu dos céus não pode contê-lo. Ele é muito grande para o universo físico. E Deus é espírito. Por isso que Ele deseja uma casa espiritual. E Ele quer encontrar esta casa no homem. Esta é a razão por que em Isaías é dito: mas o homem para quem olharei é este, o aflito e o abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Isaías capítulo 66, verso 2. Não é para qualquer tipo de homem. É o homem espiritual que Deus quer edificar como sua casa espiritual. A primeira menção da casa de Deus é encontrada em Gênesis capítulo 28. Creio que estamos familiarizados com a história. Jacó, aquele trapaceiro, roubou não apenas o direito de nascença, mas também a bênção de primogenitura de seu irmão. Por isso teve de fugir para sobreviver. Ele estava no deserto e o sol tinha se posto. Assim, tomou uma pedra e fez dela um travesseiro para reclinar sua cabeça. Agora este próprio quadro mostrará a você quão miserável, quão deplorável, quão triste é a situação. E contudo no lugar menos provável, o deserto. Para a pessoa menos provável, Jacó, o suplantador, sob a condição menos provável, porque ele era uma pessoa sem lar, fugindo de seu irmão e de sua casa, a primeira menção da casa de Deus foi revelada. Assim, não é por causa do que somos, mas é pela misericórdia de Deus que Ele revelaria sua casa ao seu povo. Não porque merecemos. Tudo é pela misericórdia de Deus. Jacó teve um sonho, e nele viu uma escada que alcançava o céu. Deus estava parado no topo da escada. Jacó estava dormindo aos pés dela, e os anjos de Deus subiam e desciam muito ocupados por ela. E Deus falou com Jacó. Esta é a primeira revelação da casa de Deus. União e comunhão. O que é a casa de Deus? É a união e comunhão de Deus com o homem em Cristo Jesus. Hoje sabemos o que é esta escada porque em João, capítulo 1, verso 43 até o 51, Natanael, aquele judeu sincero, foi conduzido ao Senhor. Ele não podia crer que alguma coisa boa pudesse vir de Nazaré. Contudo, o Senhor, quando ouviu, disse: Eu te vi quando estava debaixo da figueira. João, capítulo 1, verso 48. E é estranho que imediatamente Natanael tenha dito: Mestre, és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. João capítulo 1, verso 49. Por quê? Porque ele era um verdadeiro israelita. Evidentemente, sob a figueira ele estava sonhando sobre o reino porque esta árvore é um tipo de Israel. Ele estava sonhando com o reino do Messias. Estava ansiando pela vinda daquele reino. Por isso, quando o Senhor disse: Ei, eu te vi quando estava debaixo da figueira, ele realmente falou ao seu coração e Natanael imediatamente compreendeu que Jesus era o Messias. Mas o Senhor disse:
pois maiores coisas do que estas verás. João capítulo 1, verso 50. Natanael estava apenas pensando no reino messiânico, aquela grandeza. Mas não há nada maior do que isso, e o Senhor disse: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João capítulo 1, verso 51. Aqui descobrimos que esta escada é o Filho do Homem, aquele que é o Filho de Deus, aquele que é igual a Deus, aquele que é a forma de Deus, que esvaziou a si mesmo e tomou a forma de um servo, mesma forma de um homem. Ele veio a este mundo para se tornar o Filho do Homem, porque tinha de ser esta escada. Ele é aquele que conecta a terra com o céu e o céu com a terra. Ele é aquele que traz Deus para junto do homem e o homem para Deus. Ele é o único caminho pela qual Deus pode vir a nós. E ele não apenas traz Deus para junto do homem, mas há uma comunhão entre o homem e Deus. Os anjos estavam subindo e descendo sobre aquela escada. Sabemos que os anjos são servos, ministradores. Eles ministram Deus ao homem e ministram o homem a Deus. Em outras palavras, eles estão tentando, por meio do seu trabalho, trazer para a nossa vida aquilo que Cristo fez para nós. Assim, o primeiro significado da casa de Deus é a aproximação de Deus e do homem em Cristo Jesus. A união de vida com Ele, a comunhão que Deus e o homem terão. Ora, o próprio Deus parou no topo da escada e disse a Jacó: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir aquilo que tenho falado. Gênesis capítulo 28, versos 13 a 15. Aqui descobrimos que Deus é o doador. Ele está dando tudo e Jacó é o receptor. Ele é aquele que recebe, mas infelizmente depois de Deus ter falado a ele se levantou e disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! Gênesis capítulo 28, versos 16 e 17. Em um sentido, Jacó sabia que não estava preparado para Deus, porque ele é santo. Contudo, olhe para Jacó, que pessoa ele era. Ele entendeu isso. Desse modo, quando esta revelação lhe foi dada, ele disse que era uma surpresa. Não sabia que Deus estava presente ali com ele. Quem poderia pensar que Deus estaria com tal pessoa? Mas Deus estava ali e Jacó sentiu que aquele era um lugar temível. Hoje, quando falamos sobre a casa de Deus, sentimos-nos tão bem, tão confortáveis, tão serenos. Penso que este é o nosso problema, porque se conseguirmos realmente ver quão temível é este lugar, a esperança, nós o tornamos muito comum, como se a presença de Deus fosse nada. A presença de Deus demanda muito, e Jacó sabia disso. Ele sabia que era totalmente indigno para Deus. O Senhor veio a Jacó e ele estava temeroso. Agora sabia que era a casa de Deus. Deus queria estar com o homem, queria se achegar até mesmo a Jacó. Ele soube disso e afirmou: é a casa de Deus, a porta dos céus. Gênesis capítulo 28, verso 16. Mas como Jacó reagiu a esta grande revelação da casa de Deus? Você sabe que a casa de Deus é algo maior que o reino messiânico porque é universal. Porém, Jacó era muito limitado pelo seu insignificante ego. De certo modo, podemos ver que Jacó não podia se elevar acima de si mesmo. Como Jacó respondeu? Por um lado, entendeu que esta é a casa de Deus. Deus está buscando uma casa. Deus quer estar unido ao homem através de Cristo Jesus. Ele sabia que Deus estava desejando ter comunhão com o homem. Ele sabia todas as coisas e ainda assim, por outro lado, não podia compreendê-las. Não podia entender. Não podia ir além de sua compreensão.
Ele era Jacó. Por isso começou a barganhar com Deus. Você pode dizer que ele não creu em Deus e no que ele disse, mas penso que ele creu. O problema foi que ele estava muito confinado pelo seu próprio ego. Deus deu-lhe grandes promessas e ainda assim ele barganhou com Deus por poucas coisas, porque isso é tudo que ele entendeu. Ele disse se. Ele não podia confiar em ninguém. Por isso disse, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Gênesis capítulo 28, verso 20 ao 22. Ele estava pensando apenas em si mesmo. Não entendeu que a revelação da casa de Deus é para Deus. Ele estava centrado em si mesmo, não em Deus. Estava interessado apenas em si mesmo, em seu próprio bem-estar. Ele não estava interessado no interesse de Deus. Ele era tão limitado por si mesmo que, ainda que Deus lhe desse comida para comer, roupas para vestir e, finalmente, o conduzisse seguro para casa, ele diria, esta coluna será a tua casa. Em outras palavras, ele estava pensando apenas no aspecto físico, como se Deus quisesse uma casa física. Ele não entendeu que Deus queria fazer de Jacó a sua casa. E para fazer de Jacó sua casa, tinha de transformá-lo em Israel. Não é tanto o que Jacó poderia fazer para edificar uma casa a Deus, como de fato uma coluna não é uma casa, não é o seu trabalho. É Deus que está trabalhando para que Jacó seja esta casa, ao transformá-lo em Israel, para que Deus seja unido a ele em vida e também houvesse comunhão entre eles. Porém Jacó não entendeu aquilo. Mas depois que Deus tinha tratado com aquele homem, 20 e tantos anos mais tarde, ele voltou a Betel. Veja Gênesis, capítulo 35. Ele chamou este lugar Betel, a casa de Deus. No devido tempo, ele voltou a Betel e edificou ali um altar. Um altar é uma expressão da comunhão. Assim, finalmente Jacó começou a entender o que Deus estava realmente buscando em sua vida. Deus queria uma casa de união e comunhão. Agora nós rimos de Jacó, mas e quanto a nós? Temos uma revelação da casa de Deus? Ou estamos tão envolvidos com nós mesmos que, ainda que esta revelação nos seja dada, não entendemos? Talvez mentalmente tenhamos alguma ideia da casa de Deus, a porta do céu. Mas, na verdade, em nossa vida estamos completamente envolvidos com nós mesmos. Ainda estamos interessados em nosso próprio interesse e barganhamos com Deus e dizemos, se por toda a minha vida tu me deres comida para comer, roupas para vestir e me deres um lugar e segurança, então farei de ti, meu Deus, e te servirei. Edificarei a ti uma casa física. Não é isso que estamos fazendo hoje? Verdadeiramente entendemos o que é casa de Deus? Sabemos que a nós que Ele realmente busca, não o que podemos fazer por Ele? Entendemos que para que esta casa seja uma realidade, Ele tem de trabalhar muito em nossa vida? Ele tem de nos transformar de Jacó em Israel, o príncipe de Deus. Entendemos que Ele está anelando por comunhão conosco, união conosco em Cristo Jesus. Eu gostaria de saber, precisamos ser libertos de nós mesmos. Precisamos ser libertos de nosso egocentrismo, do autointeresse para que realmente entremos na casa de Deus, aquela que Ele está buscando. Assim, sinto que é tempo de reconsiderarmos diante do Senhor se na realidade entendemos o que é a casa de Deus. Como Jacó, estamos preparados para sermos um com Deus em Cristo Jesus? Entendemos que o que Ele anela é comunhão? Não é o que podemos fazer por Ele. Quantos de nós estamos ocupados servindo-o, fazendo o que chamamos de obra cristã, envolvidos em muitas atividades, edificando a igreja, plantando igreja e assim por diante? Isso é o que Deus está realmente buscando? Ou o que Ele está buscando é um tempo conosco? Maria escolheu a melhor parte. Assim, antes de tudo,
A casa de Deus é a união e comunhão entre Deus e o homem em Cristo Jesus. Isso é casa de Deus. O tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel para que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis minha oferta. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Êxodo capítulo 25. Quando entramos neste assunto da casa de Deus, descobrimos o tabernáculo. Depois de Deus libertar os filhos de Israel do Egito, não lhe disse por que os libertou. Qual era o seu propósito em libertá-los? No entanto, depois que os levou ao Monte Sinai, revelou a eles não apenas os 10 mandamentos, mas também o tabernáculo. Infelizmente, hoje conhecemos mais os 10 mandamentos do que o tabernáculo, como se Deus não tivesse revelado nada além dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Na realidade, Deus revelou os 10 mandamentos aos filhos de Israel como seu testemunho, como a lei dada ao seu povo. Mas, além disso, depois de ter dado os 10 mandamentos, o testemunho, a lei, ele revelou a Moisés o padrão do tabernáculo. E ele disse: Tragam-me uma oferta alçada. Uma oferta alçada é uma oferta de amor. Em outras palavras, não é algo forçado, mas é algo que você dá por amor. De um povo redimido, Deus pede uma oferta de amor. De fato, nós que somos redimidos somos comprados por um preço, com o próprio sangue de nosso Senhor Jesus. Não somos mais de nós mesmos, somos de Deus. Pertencemos a Ele, que tem todo o direito de nos pedir oferta. Mas esta não é a forma de Deus operar, porque se Ele o fizesse assim, nunca teria sua casa. Tendo em vista uma casa, mesmo com o povo redimido, Deus nunca trata conosco de forma legalista. Ele sempre trata conosco em amor. Por isso disse: Agora, você é um redimido, eu o tirei da escravidão. Você é uma pessoa livre. Agora, da sua livre vontade, você dá para que um santuário seja feito para mim, um tabernáculo para que eu possa habitar em seu meio. Portanto, o propósito da redenção é para que Deus habite com seu povo. Os filhos de Israel foram escravos por muito tempo e, de repente, obtiveram sua liberdade. Uma vez que foram libertos, podem ter pensado: agora podemos fazer o que não podíamos fazer no passado. Agora podemos ter o que o nosso coração deseja. Agora podemos viver nossa própria vida. Inicialmente éramos escravos, não podíamos fazer o que queríamos, não podíamos ter o que queríamos. Agora somos livres. E não apenas livres, mas quando saímos realmente tiramos tudo para fora do Egito. Despojamos o Egito de toda a sua riqueza e temos todo este ouro e prata e todas as coisas. Agora podemos viver para nós mesmos. Suponha que os filhos de Israel tivessem pensado desta forma. Então Deus disse: espere um minuto. Este não é o propósito de eu libertar vocês. A razão de eu libertar vocês da escravidão é porque quero habitar entre vocês. Quero estar com vocês. Este é o meu propósito. Isso não é verdadeiro conosco hoje? O Senhor nunca demanda de nós que fomos comprados por um preço, que devamos nos dar a Ele como um sacrifício vivo. O Senhor disse que tem de ser uma oferta espontânea, uma oferta de amor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Assim Deus disse: dê-me uma oferta espontânea. Por que precisamos apresentar nosso corpo como um sacrifício vivo? É porque Deus quer habitar entre nós. Ele quer usar aquilo que oferecemos para edificar um santuário, um lugar santo para Ele mesmo e também para nós. Este é o propósito. Quando Deus deu o padrão a Moisés, por um lado, é como se Ele dissesse: você não pode aproximar-se de mim, eu sou o santo.
Você é impuro, você é profano, você é pecador. Muito embora você seja redimido, ainda está manchado, não pode se aproximar de mim. Portanto, a aproximação a Deus é um tanto elaborada, não é simples. Você tem de passar pelo altar de bronze, pelo lavatório, pelo lugar santo, o candeeiro, os pães ázimos, o altar do incenso, e então há um véu. Ninguém pode entrar. Somente o sumo sacerdote, para fazer expiação uma vez por ano, com sangue e fumaça, e rapidamente se retirar. Em outras palavras, o caminho para o Santíssimo não estava aberto. Então, quando lemos sobre o tabernáculo, temos a impressão de que Deus é tão santo, e quem somos nós para que possamos nos aproximar dele? Não podemos. É difícil. Por outro lado, descobrimos que Deus deu o tabernáculo para o homem porque isso mostra o desejo de Deus de se comunicar, de ter comunhão com o homem. Deus deseja se comunicar com as pessoas. No Santíssimo está a arca, na arca está o testemunho, e sobre a cobertura da arca está o propiciatório. E Deus disse, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Êxodo capítulo 25, verso 22. O que é a casa de Deus? É um lugar de comunicação. Estou pensando menos na construção física e mais nas pessoas na casa. Um lar. E o que é um lar? É mais do que apenas uma construção de tijolos ou madeira ou até barro e palha. Um lar são aqueles que estão na casa e estão se comunicando uns com os outros. Isso a torna um lar. Suponha que você tem uma família de 4 ou 8 pessoas e não haja nenhuma comunicação entre o pai e a mãe, entre os pais e os filhos, entre os irmãos e as irmãs. Todos vivem na casa, mas não há nenhuma conversa. Todos estão quietos, silenciosos, olhando um para o outro. Você chama isso de lar. E o que é o tabernáculo? É um lugar de encontro onde Deus e o homem se encontram, para que Deus possa falar com o homem e o homem com Deus. Isso é a casa de Deus. Esse material foi extraído do livro Casa Espiritual, volume 5, série Espiritualidade, publicado pela Editora dos Clássicos.